meus amigos, estou aqui para mais um momento de devoção online, um momento que eu tiro para a meditação da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que o Espírito sempre revela na sua palavra, quando a gente se dispõe a buscá-la, estudá-la e meditar nela. Eu continuo meus estudos em Mateus e fiz uma pequena parada aqui em Mateus 9, cujo subtítulo do texto é o pedido de um chefe. É o trecho em que Jairo convida Jesus para realizar o milagre de salvar a sua filha. E aí eu vou ler esse trecho, que é apenas Mateus 9:18, e diz o seguinte: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Eu fui lá, tem uma referência de Marcos 5 e Lucas 8, e aí eu, de curiosa, fui lá em Lucas para ler como é que foi a interpretação de Lucas sobre isso. Ele diz o seguinte em Lucas 8:40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. E de novo aqui em Marcos 5, diz o seguinte: tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. O que eu aprendo com esse simples pedido desse chefe, deste homem que parece que tinha alguma posição na sociedade da época, a sociedade judaica, dentro também dos grandes religiosos, e ele fez 5 movimentos que eu queria refletir com vocês aqui, principalmente refletindo no texto de Marcos. Foi referenciado em Mateus que eu estou estudando, mas eu fui ver em Marcos. Ele viu, era uma grande multidão, eu imagino que todo mundo querendo o seu milagre, então estava todo mundo à espera de um milagre, que é o título hoje dessa devoção online, e que eu lembrei muito de um filme que eu vi, que eu gostei muito, A Espera de um Milagre. Então estava todo mundo ali esperando o seu milagre, e Jairo junto, né? Ele falou assim: eu estou num momento de crise, é um problema que não tem uma solução hoje visível dentro das minhas competências para serem resolvidas, nenhum médico pode dar uma solução, ninguém pode me ajudar, e esse homem pode me ajudar. Então, diante desse momento de crise, ele estava ali esperando por Jesus, e o primeiro movimento que ele fez é vendo dentro de uma grande multidão, ele o viu. E é isso que a gente tem que aprender diante de uma crise. A gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que se permitir sair desse nível, né? E Jesus dizem que estava no mar, então ele estava distante, de uma certa distância, e ele teve que olhar para cima, teve que olhar em direção a Jesus. E a gente, diante do problema, a gente olha para tantas direções e não olha para a direção que tem que olhar, que é Cristo. Então, olhando, vendo-o, ele olhou para Jesus e ali começou o seu processo de milagre. O segundo movimento que ele fez, e nos 3 textos, nos 3 relatos dos discípulos, eles dizem isso, ele o adorou, prostrou-se diante de Jesus. Então, depois que ele viu, ele se rendeu, ele falou assim: eu não posso, diante da tua grandeza, não adorar e te pedir com toda a minha alma, porque diante de um desespero, quando a gente está diante de um problema insolúvel aos nossos olhos, a gente vê uma pessoa que pode resolver o nosso problema, né, em toda a sua, em todo o seu amor e toda a sua completude para nossas vidas, toda a sua doação, a gente o adora, a gente se prostra, a gente se rende, a gente se humilha, a gente faz qualquer coisa. E isso não tem preço para Jesus. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o nosso Deus. Então, o segundo movimento que ele faz é de rendição. Ele primeiro olha,
para a direção certa, que é onde Jesus estava. A segunda coisa que ele faz, ele se prostra, ele se rende, ele se anula das suas certezas, ele tira de si toda a possibilidade de resolver alguma coisa e ele joga isso na sua rendição, num ato que talvez ele tenha se rendido aos pés de Jesus, como Marcos aqui fala, vendo, prostrou-se aos seus pés, tipo implorando. O terceiro movimento que ele faz, e insistentemente lhe suplicou. Marcos 5:23. Insistentemente lhe suplicou, porque eu imagino que tinha muita gente pedindo. E ele não se valeu da posição que ele tinha dentro da sinagoga. Ele se juntou no povão e falou assim, pelo amor de Deus. Ele deve ter falado, por favor, eu imploro, olha pela minha filha que o meu caso é grave, ela tá morta, ou ela tá para morrer, e só você pode ajudar, por favor. E nisso que ele faz isso, essa insistente súplica, Jesus... E o quarto movimento, antes de Jesus dar resposta para ele, que ele faz, ele convida Jesus a entrar na sua casa. E ele diz assim, convidou Jesus e disse, vem, vem, vem até a minha casa, porque o problema está lá. Então, às vezes o problema está dentro de você, às vezes o problema está no hospital, às vezes o problema está na sua família, às vezes o problema está em tantos lugares. Então você tem que, além, depois de ver, depois de se render e prostrar, saber que você não pode sozinha se anular, se render, você insistentemente suplicar a Cristo, convide-o a entrar, porque Jesus é muito educado, ele não entra na casa de ninguém sem ser convidado. Esse é um dos principais, um dos princípios do relacionamento com Deus. A gente tem que entender isso, ele espera ser convidado. E por último, ele diz objetivamente sobre a sua necessidade. Ele diz, a minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva. Então nesse momento ele está sendo muito direto, ele não tem tempo a perder. Eu preciso que você salve, então olha, eu preciso disso, 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 tal como o cego disse, o que queres que eu te faça, que eu veja, ponto final. Salva minha família, salva minha casa, liberta meu marido, cura minha doença, livra os meus medos, os meus temores, me tira dessa depressão. A gente tem que ser objetivo com Jesus. E Jesus, no último versículo 24, diz, Jesus foi com ele. Olha que coisa linda. Então, é esse o movimento, quando a gente está à espera de um milagre, que eu aprendo com esse homem. Ele não se valeu da posição dele. Ele podia ter olhado para outras direções. Ele pode ter olhado para médicos, ele pode ter olhado para outros religiosos, eles podem ter olhado para rituais, ele pode ter olhado para o seu passado, o que é que eu fiz para merecer isso, para estar passando por isso. Mas ele decidiu se juntar na multidão e olhar para Jesus. Segunda coisa, ele adorou, se rendeu, se prostrou diante de Jesus. Ele disse, eu não posso, não tem nada, eu não tenho que fazer mais, eu estou aqui à sua disposição, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu senhorio, não tem mais nada que eu possa fazer. Ou seja, rendição, se render diante do que é único e soberano para fazer algo por nós. Terceiro, insistentemente suplicou. Ele quis chamar a atenção do mestre porque tinha uma multidão e ele falava, e ele deve ter chorado, ele deve ter suplicado, porque suplicar é diferente de pedir. Pedir é se você atender, ok, se não atender, não, ok. Não, eu não aceito outra resposta que não seja assim. Quarto, ele fez um convite a Jesus, vem à minha casa, vem até a minha casa, porque o milagre que eu preciso está lá dentro. E por último, ele diz objetivamente sobre a sua necessidade. A minha filha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela e ela será curada. E nesse último pedido, ele foi objetivo. Ele tinha impregnado nesse pedido fé, o elemento fundamental para que o milagre se concretize. Além desses 5 passos que nós devemos dar, é crer absolutamente que só Jesus pode nos conceder o milagre, nada mais. Então, nessa meditação, com este
chefe de uma sinagoga, um homem absolutamente respeitado, importante à época. Ele fez esses 5 movimentos e Jesus o olhou, Jesus atendeu o seu pedido. Para você e para mim, o que está faltando para que a gente receba o nosso milagre e fiquemos às portas, à espera desse único milagre que só Jesus pode resolver? Qual é o seu milagre?